Você sabia que uma boa avaliação fisioterapêutica pode ser determinante para um desenvolvimento mais funcional e, além disso, uma intervenção mais organizada desde o início da vida? Eu sou Juliana Bilhar, eu sou fisioterapeuta neurofuncional da criança e do adolescente. Quando nós falamos em avaliação fisioterapêutica de bebês, normalmente nós, profissionais da área da saúde, recebemos uma criança para avaliação quando ou há atraso no desenvolvimento, motor principalmente, ou quando há ali alguns sinais neurológicos, como alterações de tônus, alterações nos reflexos primitivos. E esses pontos, eles são importantes para ser avaliados. A partir dessa avaliação, e uma boa avaliação, com a utilização de instrumentos padronizados, além de um olhar clínico já acurado, ela nos auxilia na escolha das intervenções, na conduta que nós vamos seguir, nas orientações que nós vamos realizar com esses pais, para que aí sim nós possamos ter bons resultados em relação ao desenvolvimento daquela criança. Então, para isso, como eu disse, nós temos sim instrumentos padronizados, instrumentos que nos norteiam em relação ao acompanhamento do desenvolvimento motor. Por exemplo, uma escala que é mundialmente conhecida, que é a escala Alberta Infant Motor Scale. Então, nós utilizamos ela para avaliar o desenvolvimento motor de lactentes do 0 até os 18 meses, e ela nos ajuda tanto a identificar o atraso, mas também a monitorar o desenvolvimento. Ela tem essa carinha aqui, ó. E nesse instrumento nós temos 4 posições que nós vamos avaliar o nosso bebê. A postura prono, supino, prono é barriguinha para baixo, supino, que é barriguinha para cima, a postura sentado e o em pé. E quando a gente pensa, né, nesses 18 primeiros meses, o quanto que o nosso bebê muda nesses 18 meses? Primeiro, ele é um bebê todo indefeso e com 18 meses ele já está escalando, andando, né? Então, por esse motivo, nós acompanhamos o desenvolvimento daquele bebê e nós conseguimos pontuar. E a partir dessa pontuação, ó, muito parecido com o que vocês veem no consultório do pediatra, nós colocamos num gráfico de percentil. Então, eu consigo identificar se há atraso no desenvolvimento, quando nós temos uma pontuação mais baixa, ou se nós estamos com o desenvolvimento adequado. Óbvio, eu vou seguir esse instrumento para algumas crianças, sim. Além do olhar para o instrumento, do pontuar, eu também vou calibrar o meu olhar. Eu vou ver como a criança realiza. E aí, associando com o olhar clínico com um instrumento padronizado, eu tenho mais clareza nas condutas, na necessidade ou não de acompanhamento e também em como essa intervenção evolui, o que está funcionando, o que não está funcionando tão bem, né, durante esse processo de intervenção. Isso pensando no monitoramento do desenvolvimento. Mas nós temos situações que precisamos também identificar se há ou não alteração neurológica. E nós temos também instrumentos que nos ajudam a identificar sinais de mau funcionamento do sistema nervoso central. O que eu utilizo, ele se chama Heine. Heine é o Exame Neurológico Infantil de Hammersmith. Então aqui eu vou ter a avaliação, eu vou realizar a avaliação de alguns componentes motores, como função dos nervos cranianos, como a criança realiza o movimento do olho, como que a criança responde ao estímulo auditivo, como ela suga. Além disso, como é a postura, a qualidade dos movimentos, a quantidade de movimentos, a presença ou não de alteração dos reflexos tendinosos. A partir dessa avaliação neurológica, eu também tenho uma estruturação em pontuação que me dá indicativos de alteração no funcionamento do sistema nervoso central, e esse instrumento eu utilizo até os 24 meses, ou se eu tenho uma pontuação mais alta, menos, né, risco para um mau funcionamento do sistema nervoso central, uma possibilidade de um desenvolvimento motor mais adequado. Então, para isso, ela é uma preditora
né? Quando pensamos em identificar se há ou não um risco para paralisia cerebral, ela aí é uma boa preditora para isso. Além dela, olhar clínico do fisioterapeuta, acolhimento, como está o estado daquele bebê? Ele está com sono? Como que eu avalio um bebê que está ali muito sonolento? Ele está muito choroso? Quando a gente está muito choroso, irritado, como que é o nosso comportamento motor? Eu preciso entender o momento daquele bebê para que aí sim eu tenha muito mais clareza nas minhas indicações, nas prescrições. Quando já temos crianças maiores que apresentam uma alteração, né, do sistema nervoso central, uma lesão neurológica e que levou consequentemente a prejuízos motores, nós podemos utilizar um outro instrumento, o que eu utilizo com mais frequência, que avalia o desempenho motor da criança com paralisia cerebral ou a síndrome de Down, é a medida de função motora grossa, a GMFM, e nós utilizamos ela podendo ser no formato GMFM 66 ou 88, para os pais isso fica muito confuso, mas ela nos norteia para entender dentro das dimensões motoras, das posturas e dos movimentos realizados, como que a criança realiza a sua performance, e a partir disso entender em qual momento, em qual a gravidade que ela pode ou não apresentar em relação às suas capacidades motoras. Então aqui a gente também consegue se organizar para entender onde estamos com aquela criança, onde que aquela criança pode ir de acordo com o nível funcional motor que ela tem e qual é a dificuldade que ela apresenta, quais são as lacunas motoras que ela apresenta que eu preciso olhar, porque é a partir dessa lacuna que ela não está conseguindo evoluir nas outras habilidades motoras. Muita coisa difícil, né? Não é tão difícil assim quando a gente usa no nosso dia a dia, quando nós implementamos na nossa prática clínica, porque isso dá para a gente robustez de avaliação e direcionamento nas nossas intervenções. Isso possibilita que a família entenda o porquê que eu estou avaliando, o porquê que eu reavalio, quais são as lacunas, onde podemos chegar naquele momento, como que ela pode colaborar para a gente evoluir motoramente e, consequentemente, funcionalmente. E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, não deixa de colocar o seu like, é importante que você curta, compartilhe com quem tem interesse nesse assunto e não deixa de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!